Graça e paz, Igreja do Avivamento. Muito bom estar aqui com você nessa primeira quinta-feira do ano, quinta-feira de discipulado. É muito bom poder bendizer ao Senhor junto com você e declarar o amor do Senhor. Como é bom chegarmos no 7º dia já deste ano e saber que podemos contar com a presença do Senhor nos guardando, nos livrando e nos abençoando em todos os dias que nós temos vivido até o momento. Então eu quero pedir para que você possa, junto comigo, ler esse salmo, Salmo número 1, que é um salmo que eu entendo que é um salmo que todo homem, né? Aqui fala homem no sentido geral, né? Varão, né? Feliz é aquele, né? E algumas versões falam que bem-aventurado é o varão. Só que essa versão que nós estamos lendo é feliz, ou seja, é uma versão que serve para qualquer pessoa. Mas qual que é essa pessoa? É você, filho do Deus Altíssimo, chamado pelo nome do Senhor para ser filho dele através de Jesus Cristo. E como é que é essa pessoa? Eu quero que você possa, junto comigo, ler a palavra do Senhor que está no Salmo número 1, e eu vou colocar aqui na tela para a gente poder ler junto, tá bom? E ela diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Você, querido, você, querida, que está ouvindo, que seja considerado como justo, e o seu caminho seja considerado como justo. Que o Senhor guarde você, que o Senhor o livre do mal e que o Senhor o abençoe durante todo esse ano. Mas é necessário que nós meditemos na palavra de dia e de noite, exercitamos essa palavra de dia e de noite, observemos o caminho que Deus tem para nós através de Jesus e mostremos o que Ele tem para nos mostrar, na verdade, né? O que Ele tem para nos mostrar, e andemos por esse caminho perseverante, rumo ao alvo, que é a salvação, que é a redenção, que é um dia nos encontrarmos com Cristo na glória. Que Deus te abençoe, vamos orar agora e vamos declarar o Senhor a partir do início desse culto, que Ele seja presente nessas casas onde que vão estar chegando essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por esta noite. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito até este dia. Nós te pedimos, Senhor, pela tua proteção, pela tua guarda, pelo teu cuidado para conosco. Livra-nos do mal, Senhor, guarda nossos corações e que possamos perseverar na tua palavra. Bem-aventurado, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Essa é a tua palavra, que nós possamos ser esses felizes, esses bem-aventurados, Senhor. Que possamos andar em novidade de vida a cada dia. Senhor, guarda a casa de cada um. Senhor, cada um que está recebendo essa mensagem a partir de agora, seja guardado por ti e livre de todo o mal. Eu declaro a tua palavra, o teu amor, a tua senhoria, a tua soberania sobre nossas vidas, mas principalmente, vem ficar conosco e se fazer presente nessa reunião, em cada casa, em cada lugar que está chegando essa mensagem. É isso que eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor, amém? Que Deus te abençoe. A desonra ele já levou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor.
glorioso dia, teu sangue me resgatou, tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Eu sou livre por teu amor. Foi tua graça que me curou, mas teu perdão hoje me libertou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me exaltou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Do meu pecado me resgataste, por tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem abrigo, nos céus eu vou morar contigo. Tu me curaste quando ferido, Jesus, por teu amor eu respiro. Tenho um futuro, agora eu vejo, tua voz me restaurou. Da morte livre eu sou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso
Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Tudo bem? Primeira quinta-feira de 2021, mais um culto abençoado, em que nós vamos estar sendo ministrados pela palavra do Senhor nessa nossa quinta do discipulado. Amém? Eu quero te pedir para que você pegue a sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te fazer um convite para que no próximo domingo agora, dia 10, você esteja com a gente no culto, se você puder, se você se sentir confortável para isso, se você se sentir seguro para isso, que você esteja no nosso culto presencial às 18 horas. Se você não se sentir seguro, se você achar que não é tempo de ir, fique em paz e acesse aí o nosso YouTube, digitando aí na busca Águas Moca TV. Ok? Então, porque domingo, dia 10, nós vamos ter a nossa ceia, a ceia do Senhor. Era domingo passado, mas aí nós vamos fazer a ceia do Senhor nesse domingo agora. Ok? Dia 10. Beleza? Às 18 horas. Então vamos lá, começar a palavra então. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Vamos orar? Bondoso Deus eterno Pai, obrigado por essa palavra, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que é poderoso, um Deus que nos restaura, um Deus que muda todas as situações. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor esteja mesmo, Senhor, tirando as escamas dos olhos, o véu do coração, tampando os ouvidos, meu Deus, para que essa palavra, Pai, em nome de Jesus, caia, Senhor, em solo fértil e que possa produzir frutos a 100 por 1. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor chame mesmo, Senhor. Chame mesmo, Pai, aqueles que o Senhor tem preparado para a sua obra, meu Deus. E em nome de Jesus, que eles digam sim ao seu chamado, Pai, e os desenvolva com excelência. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Espírito Santo, toma conta de toda a situação agora. Em nome de Jesus, que o Senhor conduza tudo que for ser falado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, Jesus estava lá no Mar da Galileia, início do seu ministério, e aí ele encontra Simão, que logo depois aí veio ser chamado Pedro, né? E André, irmão de Pedro. E aí ele viu que eles eram pescadores, estavam lançando redes ao mar, e aí Jesus chama eles para o ministério, chama eles para serem pescadores de homens. E em todos os evangelhos a gente encontra essa afirmação de Jesus, esse decreto de destino aos discípulos de Jesus. Jesus, quando ele chamava os seus discípulos, ele não apenas chamava os discípulos, mas além de ele chamar os discípulos, ele dava um destino para os discípulos. Um destino, não um destino como, qual que será o meu destino? Não é esse, mas ele dava um destino, ele dava uma rota, ele dava um caminho a ser seguido. O que eles iriam fazer? Então, quando Jesus chamava, ele não simplesmente chamava, vem, me segue, anda comigo, mas ele falava, me segue, porque eu te farei pescadores de homens. Então, o chamado é isso. O chamado do Senhor Jesus é assim. Ele nos chama para ser seus discípulos, mas ele sempre chama nos dando um destino, sempre chama, mostrando aonde Ele quer que a gente chegue, ou mostrando o caminho que Ele quer que a gente percorra, aquilo que Ele quer que a gente faça. E a palavra de Deus, os evangelhos, está cheio disso. E a pescaria era uma das principais atividades econômicas daquela época. Né? Tinha
outras coisas, mas a pescaria era uma das principais. Principalmente lá na região da Galileia, por causa do Mar da Galileia. Na verdade, não sei, você sabe, né? Que o Mar da Galileia, na verdade, ele não é um mar, ele é um rio. Ele é um rio muito grande, que tem uma extensão muito grande entre uma margem e outra. Então, por isso que ele é chamado de Mar da Galileia. Quando nós fomos para Israel, tivemos a oportunidade de andar num barco lá, no Mar da Galileia. Realmente é muito grande, de uma margem à outra. É muita água, é muito grande esse rio, que eles chamam de mar, ou o Rio Tiberíades. Então, o Mar da Galileia, o Rio Tiberíades é o mesmo. Então, era uma vila de pescadores que tinha ali nas proximidades. Por quê? Porque eles pescavam no Mar da Galileia, eles pescavam naquele lugar. E pescaria era a atividade econômica principal de Israel, daquela região, daquele país. E hoje em dia, ainda existem pescadores que sobrevivem dessa atividade econômica. Tem pescadores aí, você vai na praia lá, você vê pessoas indo ao mar, lançando suas redes, trazendo o peixe para vender, para sua subsistência ou para vender, para comercializar, né? Você vai na feira, você vai no mercado, você compra peixe. Então existem ainda pessoas que sobrevivem da pesca, mas talvez, como eu, você não conheça nenhum pescador profissional, nenhum pescador que sobreviva da pesca. Talvez hoje para você falar de pesca, assim como eu, quando fala de pesca, me remete a um lazer e não a um trabalho. Então, quando se fala de pescaria para mim é esporte, pescaria para mim é lazer. Pescaria para mim no máximo é um programa de televisão, né? Aquela pesca mortal, a pesca do caranguejo, muito legal, né? Que os caras vão lá para os mares gelados lá e pescam cada caranguejo desse tamanho. Então, a pescaria para mim me remete a um esporte, a pescaria para mim me remete a um lazer e é gostoso pescar. Como é bom pescar. É bom pescar. Mas para ser um bom pescador, você precisa ter um bom equipamento. Então, de repente, se você for com uma varinha e uma linha e um anzol, talvez você até consiga pegar um peixe pequeno, talvez médio, mas se você quer pegar um peixe grande, se você quer pegar um peixe bacana, você precisa de um equipamento, você precisa de uma vara boa, você precisa de um molinete bom, você precisa de uma linha boa, uma linha que condiz com o tamanho do peixe que você quer pegar, assim como o anzol, ele também precisa ser de um tamanho proporcional ao peixe. Então, dependendo do que você quiser pescar, dependendo do tamanho do peixe, o tipo do peixe, você precisa de um equipamento correto. Não é qualquer coisa, é a vara, é a carretilha, é a linha, é o anzol, é a boia, é o chumbo, enfim, tudo que envolve ali os equipamentos de pesca. Então, equipamento é uma coisa que você precisa observar para pescar. Segunda coisa que você precisa observar para pescar é a técnica. O que seria essa técnica? Primeiro, você precisa ter técnica para amarrar o anzol na linha. Então, você precisa ter técnica para amarrar o anzol na linha. Se for um peixe de águas mais fundas, você precisa colocar o anzol na ponta, um chumbo para que esse anzol afunde. Se você quer pegar um peixe que ele é mais de superfície, você precisa colocar uma boia e esse anzol não pode ficar afundado. E tudo isso são técnicas. Tudo isso são técnicas. Se você vai jogar mais no meio, se você vai jogar mais na ponta, se você vai jogar mais no raso, se você tem uma técnica chamada flying, né? E aí você joga e puxa, vai jogando e puxando, vai jogando e puxando. Ou então você joga e a isca vem como se fosse nadando, né? Uma isca artificial, enfim. Equipamento e técnica. E tem outra coisa que é muito importante para uma pescaria ser bem sucedida. Além do equipamento, além da técnica, tem a paciência e a perseverança.
Eu não sei se você já teve a oportunidade de pescar. Eu já tive a oportunidade de pescar. E o negócio que você tem que ter paciência. Não pode nem ficar falando muito para não espantar os peixes. Não é verdade? Não sei se você já teve essa oportunidade. Eu já tive. De ir num pesqueiro e você entrar mudo, sair calado. Quando for conversar com alguém, falar bem baixinho. Não pode ficar dando gargalhada, porque senão espanta o peixe. E às vezes você fica lá, olha, um tempão para pegar um peixe. E de repente, aquele peixe nem é o peixe que você queria. Mas você precisa pegar, você precisa de muita paciência, perseverança. Por que perseverança? Porque às vezes o peixe vai lá, vai ficar beliscando a sua isca e não vai morder o seu anzol. Então precisa de paciência e perseverança. Joga água na linha, espere. Aí você sente alguma coisa, puxa. A hora que você puxa, não tem nada. Coloca novamente a isca, joga de novo. Perseverança, paciência e perseverança. Então, existem essas três coisas para uma pescaria bem-sucedida: o equipamento correto, a técnica e a perseverança. Aí você vai pegar e falar assim, ok, mas o que isso tem a ver com a palavra? O que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha célula, com meus discípulos? O que isso tem a ver? Tudo a ver. Tem tudo a ver. Olha só, o equipamento correto, a técnica, paciência e perseverança. Qual que é o equipamento correto no seu ministério? Qual é o equipamento correto na sua vida? Qual é o equipamento correto que você vai usar, por exemplo, na sua célula, para os seus discípulos? Qual é o equipamento correto que você vai usar para ganhar as vidas? Pescadores de homens, lembra? Nós estamos falando de pescadores de homens agora. Qual é o equipamento correto para você ser um pescador de homens? O equipamento correto para ser um pescador de peixe é vara, carretilha, anzol. O equipamento correto para ser um pescador de homens é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus é o equipamento correto do pescador de homens. A técnica. Então, para se pegar o peixe, você precisa ter uma técnica. Você precisa saber fazer as coisas, amarrar o anzol na linha, saber se o peixe é de água funda ou de água rasa, saber se o peixe é de água fria ou de águas quentes. Você precisa saber. E qual que é a técnica para ser um pescador de homens? Aonde que você adquire essa técnica? Aonde que você adquire essa experiência? Essa técnica é estudar a palavra de Deus todos os dias, diariamente. Fazer os seus devocionais, ter um relacionamento com Deus através da oração. Então, você tem equipamento correto na palavra de Deus. A técnica você adquire estudando a palavra de Deus, meditando na palavra, fazendo devocional, orando a Deus, tendo um relacionamento com Deus. Por quê? Porque assim como existe várias espécies de peixes, vários tipos de peixe grande, peixe pequeno, peixe de água fria, peixe de água quente, peixe de profundidade, peixe que vai mais no raso. Assim como existem esses tipos de peixe, existem vários tipos de pessoas. Pessoas são pessoas. Tem pessoas que são mais alegres, pessoas que são mais tristes, pessoas que são mais receptivas, que sabem se relacionar, que gostam de se relacionar. Tem pessoas que não gostam de se relacionar. Tem pessoas que sabem ouvir, pessoas que não sabem ouvir. Pessoas que só querem falar, pessoas que não querem falar. São pessoas. Então, assim como existem vários tipos de peixe, existem vários tipos de pessoas. Para você conseguir pescar essas pessoas, ser um pescador de homens, você precisa da técnica. E a técnica a gente adquire na palavra de Deus. Como que você vai acessar o coração de um discípulo? Como que você vai acessar o coração de uma pessoa para ganhar essa pessoa para Jesus? Palavra de Deus. Unção. Relacionamento com Deus. Amém?
E a terceira coisa, então eu falei do equipamento, palavra de Deus, a técnica que é estudar a palavra de Deus e, por último, a paciência e a perseverança. Paciência e perseverança para a pescaria do peixe, paciência e perseverança para a pescaria de homens. Você precisa ter paciência e perseverança. A gente vai encontrar diversos desafios, diversos obstáculos, diversas dificuldades. Pessoas que, por exemplo, como eu, como você, pensa aí como foi difícil você chegar para Jesus. A pessoa mais difícil de ser evangelizada fui eu. Então, pensa aí como que você foi difícil chegar a Jesus. Pensa quantas vezes alguém já falou de Jesus para você e você não atendeu ao chamado de Deus. Pensa aí o que você falava contra a igreja, contra os crentes. Eu falava. Pensa. Não é verdade? Pessoas com caráter distorcido. Pessoas cheio de feridas, cheio de traumas. Pessoas com espírito aprisionado. Então, assim como o peixe, essa pessoa, quando for exposta à luz, ela talvez não vai achar aquilo confortável. E vai começar a se debater, e vai começar a querer sair fora, e vai espernear, e não vai gostar. Mas aí você, com a paciência, com a perseverança, com a técnica correta, o equipamento correto, consegue trazer essa pessoa. Não, vem aqui, calma. Não é verdade? Assim é numa pescaria. Você lançou a vara, o peixe mordeu a isca, você começa a trazer. A hora que o peixe sente que foi fisgado, ele faz o quê? Ele começa a querer fugir. E aí você deixa ele ir um pouquinho. Dali a pouco você puxa a vara e começa a recolher a linha. E assim vai, até que ele se canse e você traz ele para o seu barco. Paciência e perseverança. Paciência e perseverança. E para saber qual o equipamento correto que você deve utilizar, como faz para usar essa técnica e como faz para ter a paciência e a perseverança, existe alguém que te ensina tudo isso. Técnica, paciência e perseverança. E equipamento correto. Existe alguém que te ensina tudo isso, que é o Espírito Santo. Então, para que você seja um pescador de homens de sucesso, um pescador de homens de sucesso, e homens que eu estou dizendo, homens ser humano, né? Homens e mulheres, pescador de homens, pescador de mulheres, pescador de criança, pescador de tudo. Então, para que você seja um pescador de homens com sucesso, com êxito, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso professor. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Olha só, João capítulo 14, versículo 26. Ele diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu já lhes disse. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Então, se você talvez acha que não saiba ser um pescador de homens, ser um pescador de mulheres, se você acha que você não sabe, pergunte para quem sabe. Pergunte para o Espírito Santo. Pergunte para o Espírito Santo. Ele tem o equipamento correto. Ele tem a técnica correta. Ele tem paciência e perseverança para te dar. Para te ensinar. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe qual é a isca que você vai usar para pescar esses homens e essas mulheres. Ele sabe qual é a palavra que você vai dar. Ele sabe, ele vai te ensinar a forma que você deve orar. Ele vai te ensinar, porque o Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso mestre. João capítulo 14, versículo 16, versículo 26.
Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu já lhes disse. Amém? Ok. Agora, não podemos abandonar a pescaria e nem o lugar da pesca. Não abandone a pescaria e nem o lugar da pesca. Pescar não é fácil. Às vezes dá vontade mesmo de ir embora. Esse lago não tá dando nada. Às vezes você vai num pesqueiro, eu já fiz isso. Vai no pesqueiro e aí você está lá num lugar. Aí lá você não pega nada. Do outro lado do pesqueiro tem uma pessoa lá. Do outro lado do pesqueiro tem uma pessoa e ele começa. Pega 1, pega 2, pega 3, pega 4. E você não pega nada. Fala, não é possível. Os peixes estão tudo indo lá. Aí você pega a sua tralha, você pega o seu banquinho e vai para o outro lado. Aí chega lá do outro lado, você não pega nada. Começa a não pegar nada. Aí os peixes vão para outro canto. Aí você muda para outro canto. E assim vai. Mas não abandone. Não abandone a pescaria. Não saia do lugar da pesca. Não abandone a pescaria. Não saia do lugar da pesca. Quem fez isso? Quem abandonou a pescaria? Quem saiu do lugar da pesca? Foram os discípulos de Jesus. Lembra? Me segue e eu os farei pescadores de homens. E foram 3 anos que Jesus andou com esses homens, ensinando eles a serem pescadores de homens. Foram 3 anos que Jesus andou com esses homens, que Jesus ensinou que eles fossem pescadores de homens. Deu técnica, equipamento, ensinou paciência, ensinou perseverança. Então, Jesus foi o mestre deles. Mas aí um dia Jesus falou assim, olha, vai chegar uma hora que eu não vou estar aqui, eu vou morrer, vou embora, eu vou voltar para o meu Pai. Mas olha, não se preocupe, eu não vou abandonar vocês. E aí, depois da crucificação, os discípulos ficaram perdidinhos. Os discípulos não sabiam para onde ir. Os discípulos não sabiam o que fazer. Mas Jesus já tinha falado, eu vos farei pescadores de homens. Mas eles ficaram tão atônitos com a morte de Jesus, com a crucificação de Jesus, que eles achavam que o plano tinha dado errado. Eles achavam que o caminho, a rota que Jesus tinha ensinado, mostrado, tinha dado errado. Já não era mais para ser pescador de homens. Não era mais para nada. E olha só, Lucas capítulo 24, de 1 a 33, conta o episódio de quando Jesus, quando 2 discípulos de Jesus foram embora de Jerusalém e eles estavam indo embora. E quando Jesus encontrou com eles. Olha só, Lucas 24, de 1 a 33, eu vou ler bem rapidinho aqui para você. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Lembra? Jesus tinha morrido e ressuscitado, ok? Então, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades, e nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Agora, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje.
Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava ardendo os nossos corações quando dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Então esses dois, você acompanhou a leitura e você entendeu. Esses dois discípulos, eles estavam perdidos, eles achavam que Jesus seria o Messias de guerra, seria o Messias que ia libertá-los da opressão de Roma. Mas quando Jesus morreu, eles foram embora. Não vou ficar aqui, quero ir embora, vamos para outro lugar. Vamos abandonar tudo isso, vamos abandonar o chamado, vamos abandonar a pescaria de homens, vamos abandonar. Por quê? Porque o Messias, o líder, aquele que a gente achava que seria a redenção de Israel, morreu. Outros que abandonaram o chamado. João 21, de 1 a 3 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Lembra? Tiberíades e Galileia, ok? Mar de Tiberíades, Mar da Galileia é o mesmo. Então, depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos à margem do Mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Olha só. Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, eles foram pescar. Eles abandonaram o chamado, abandonaram a rota, o caminho que Jesus tinha indicado. Eles abandonaram. Assim como os dois discípulos de Emaús, que estavam indo para Emaús, Pedro, Tiago, João, Tomé, Natanael, eles também abandonaram o chamado. Eles também abandonaram o chamado. Foram fazer o que eles sabiam, foram fazer o que eles queriam. Pedro falou: eu vou pescar. E os outros: nós vamos com você. Eles voltaram à vida velha dele. Eles voltaram à antiga vida deles. Resultado? Não pegaram nada. E aí você deve estar, talvez, ouvindo essa palavra e pensando na sua célula, pensando nos seus discípulos, pensando nos seus resultados, nas suas conquistas. Você deve estar pensando o que as pessoas que estavam com você e não estão mais. Você deve estar pensando naqueles que você já ganhou para Jesus e agora não estão mais na sua célula. De repente você tinha uma célula muito grande, cheia de pessoas, e agora não as tem mais. Talvez você esteja pensando isso, talvez você esteja se questionando: puxa vida, Senhor, eu tinha pegado tanta gente aí, tinha pescado tantos peixes,
E agora eu não consigo pescar nada. E agora eu não consigo pescar nada. E aí, talvez você tenha olhado para os pescadores que estão ao seu lado. Talvez você tenha olhado para o cesto dos pescadores que estão ao seu lado. Você talvez tenha olhado para a célula do seu irmão, tenha olhado para a célula de outros ministérios, ou para outros ministérios. E aí você tem olhado e visto tudo aquilo, e questionado, e ficado agitado. E de repente você está querendo fazer que nem eu fiz, mudar de lugar, né? Sai de um lado do lago, vai para o outro, porque lá está dando peixe, aqui não. Ou mudar de rio. E eu quero te falar para você, não abandone a pescaria. Não abandone o lago. Não abandone o lugar da pesca. Você foi chamado para ser pescador de homens. Não abandone a pescaria. Não abandone a pescaria. Não queira fazer que nem Pedro e os demais discípulos, Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, não queira fazer como eles. Não queira fazer como os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Não queira. Não queira voltar para a sua antiga vida. Não queira. Não queira. Lute contra isso. Não abandone o chamado. Não abandone a pescaria. Não abandone os peixes. Não abandone o mar. O mar que Jesus te colocou. O mar que Jesus te colocou. Ele te chamou para ser discípulo e te deu uma rota, te deu um caminho. Vou te fazer pescador de homens. Não abandone. E em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo toque no seu coração. Assim como tocou no coração daqueles homens. Que você seja tocado, que você seja incendiado pelo Espírito Santo. Não saia do lugar da promessa. Permaneça em Jerusalém. Não saia do lugar que eu coloquei em você. Permaneça. Lucas capítulo 24, de 46 a 48, diz assim: E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém, vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Não saia do lugar da promessa. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia. Não saia. Não podemos nos afastar de Jesus e do seu chamado. Não podemos nos afastar de Jesus e do seu chamado para as nossas vidas. Você viu, Pedro e os demais voltaram à sua antiga vida. E o que eles conseguiram pegar? O que eles conseguiram fazer? Nada. Não conseguiram pegar nada. Se na hora de colocar a isca você se machucou com o anzol, se de repente na hora que você pegou o peixe te mordeu, te machucou, o peixe, alguns peixes têm alguns ferrões. Se você se machucou, eu estou falando de peixe, mas você entende que eu estou falando de discípulos. Se você tem discípulos que te machucaram, se você teve experiências ruins com a sua célula, se você teve experiências ruins com o chamado, com o ministério, não abandone. Não abandone. Paciência e perseverança. Hoje o Espírito Santo te enche de paciência e perseverança. Hoje o Espírito Santo te enche para que você seja restaurado. Recebe-se em nome de Jesus o poder do Espírito Santo para que você seja restaurado, para que seu ministério seja restaurado, para que a sua célula, os seus discípulos sejam restaurados, para que você seja restaurado, cheio do poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Finalizando,
Nós lemos João 21, de 1 a 3, onde diz que Pedro e os demais saíram e foram pescar, voltaram para a sua antiga vida. E lá não conseguiram pegar nada. Agora nós vamos ler do versículo 4 ao 9 de João 21. Então eles não conseguiram pegar nada. Ponto. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Meu querido, minha querida, Jesus não te abandona nunca. Mesmo que você queira fazer tudo errado, mesmo que você queira sair do lugar da promessa, mesmo que você queira sair do lugar da pescaria, da rota do decreto que Jesus decretou na sua vida, mesmo que você queira abandonar o chamado, Jesus não deixa você um minuto. E assim como foi com esses homens, quando você entender que é Jesus falando com você, quando você entender que é Jesus falando com você, quando você obedecer a palavra, lance a rede no lado direito, lance a rede do outro lado. Quando você obedecer a palavra, você vai ter uma pescaria maravilhosa como essa. E o melhor, no final diz que quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E o melhor é que o Senhor Jesus já tem tudo preparado para você. Você não vai precisar se descabelar, não vai precisar se preocupar. Por quê? Porque Jesus já tem tudo preparado para você. Tem uma refeição, um banquete preparado para você. Não abandone o lugar da pescaria. Seja restaurado em nome de Jesus. É difícil? É difícil. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda para mim. Peça ajuda ao seu líder, ao seu discipulador. Peça ajuda aos outros pastores. Mas peça ajuda. Simplesmente não abandone. Não abandone. Mas peça ajuda. Eu tenho o maior prazer em te ajudar. Orar com você. Abençoar a sua vida. Não abandone o lugar da pescaria. Não abandone o lugar da promessa. Amém? Quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Mas antes de orar por você, eu quero te pedir para que você entregue a sua oferta. Deve estar aparecendo já os dados da conta. Já deve estar aparecendo aí o CNPJ, que é a chave Pix da nossa igreja, o QR Code do Pix. Entregue a sua oferta, entregue o seu dízimo. Não fique sem dizimar e sem ofertar. Tem uma música, né, que canta assim, Deus é fiel, né? Uma música do Renascer Praise que eles cantam, Deus é fiel. A Bíblia fala isso, que Deus é fiel. Amém? E é verdade, Deus é fiel. Deus é fiel a mim. Deus é fiel a você. E você sabe disso. E você vive a fidelidade de Deus na sua vida. Agora a pergunta que não quer calar. E o contrário é verdadeiro? Você é fiel a Deus? Você é fiel a Deus? Sabe como você pode
medir a sua fidelidade? É pelo dízimo. Dízimo é semente de fidelidade. Quando você entrega o seu dízimo, você está colocando ali a sua fidelidade, a sua obediência. A oferta é outra semente. Mas o dízimo, o seu dízimo, é a semente da fidelidade. Deus foi fiel com você, te sustentou, te guardou, te protegeu. Seja fiel a Deus também. Entregue seu dízimo. Entregue sua oferta. Amém? Está aqui os dados da conta, está aqui a chave Pix, está aqui o QR Code do Pix da igreja. Por favor, não deixe de ofertar. Não deixe de entregar o seu dízimo. Por mais difícil e complicado que o mar esteja, Deus não vai te abandonar. E Ele já tem tudo preparado. Ele tem uma fogueira com peixe na brasa para você. Está tudo preparado para você. Amém? Quero orar, abençoar a sua vida e para a gente encerrar esse culto nesse tempo. Amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça. Se você puder, dê a mão para as pessoas que estão ao seu lado. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada casa, abençoa cada lar, meu Deus. Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa palavra, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a não sairmos da rota, a não sairmos do lugar aonde o Senhor nos chamou, aonde o Senhor nos quer. Não deixe, Senhor, que a gente erre. Não deixe, Senhor, que nós abandonemos o lugar da promessa. O Senhor nos chamou para sermos pescadores de homens, Pai. O Senhor nos chamou para sermos discípulos e pescadores de homens, Deus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga restauração, meu Deus. O Senhor traga a restauração que cada um de nós precisamos. Desses que estão assistindo esse culto, meu Deus. Que o Senhor traga essa restauração do chamado, restauração do ministério. Restaura a célula, restaura os discípulos, restaura os 12, restaura, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é o Espírito, nosso Consolador, nosso professor, o nosso mestre, aquele que nos ensina todas as coisas. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Espírito Santo, venha na nossa vida, no nosso coração, e o Senhor restaure aquilo que foi destruído. Seja pelo motivo que for, mas que o Senhor traga a restauração, que o Senhor traga mesmo, Senhor, em nome de Jesus, o alento, a cura, que o Senhor renove esses homens e essas mulheres, esses discípulos do Senhor que estão na rota da pescaria de homens. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Com o amor de Deus, eterno Pai, a graça curadora, restauradora, libertadora do nosso Senhor Jesus e a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que fiquem acampados ao redor da sua casa. Que você seja guardado e protegido, livre de todo mal. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até domingo. Shalom, shalom, graça e paz.